Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Vamos em palavras alternadas. Eu vou ler o versículo e os irmãos lerão outro versículo. Vamos ler até o versículo de 41. Quantos podem dizer amém? Amém! E disse-lhe: aquele dia, sendo já tarde, passamos para o outro lado do mar. Levantou-se grande tempestade de vento que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que se enchia-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou-se e houve grande bonança. Ainda não tem desperto. E sentiram grande temor, dizendo uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você está dando glória a Jesus? Queridos irmãos, nós bem sabemos que estamos carentes das orações dos irmãos, para que nós possamos trazer assim uma palavra para a igreja. Não é fácil, mas queremos louvar o Senhor, né, por tamanha oportunidade que o Senhor nos concede. E eu, meditando nesse texto de Marcos, eu pude observar que não é a capacidade humana. Diga assim: não é a capacidade humana. A gente sabe muito bem, irmãos, que esse texto de Marcos, que fala da grande tempestade, traz muita coisa que a gente podemos aprender aqui. A primeira coisa que a gente podemos aprender é que a gente não deve confiar nas nossas próprias forças. A gente vê muito bem que Pedro, um dos discípulos de Jesus, pescador, Pedro nem sabia verdadeiramente onde estavam os peixes. Pedro conhecia de mar. Pedro verdadeiramente era um pescador nato. Mas aquele dia, saiu por conta dessa mensagem, naquele dia Pedro não conseguiu pescar nada. O interessante é que a gente precisamos aprender a fazer do barco o altar do Senhor. Diga bem, diga assim: podemos aprender a fazer do barco o altar do Senhor. A gente vê muito bem que Pedro, a Bíblia diz que Pedro passou a noite toda pescando e nada apanhou. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou para Pedro, Pedro já lavou as redes, quem sabe ali frustrado, desanimado, angustiado, perplexo, porque não tinha pescado nada. Jesus chega para Pedro: Pedro, volte para o mar e lance a rede de novo. Diga assim: você, aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo. Porque tem hora na vida do crente que começa dando tudo, aí a gente diz logo: Jesus não está nesse negócio não. Aí muitas vezes a gente se surpreende, porque Deus vai fazer até aquilo que está dando errado na certo. Aí a Bíblia diz que Jesus volta, Jesus dá a ordem para Pedro: Pedro, volta para o mesmo lugar. Olha, no mesmo lugar. E a Bíblia diz que ele vai lançar a rede da banda direita do mar. Ele obedeceu. Diga assim: o segredo é obedecer. Não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não. Que às vezes a gente quer dizer: eu vou fazer, eu sou, eu faço, quem manda sou eu, aí eu vou chegar chegando. Aí a gente muitas vezes, quando diz isso, Jesus disse: então vai dar tudo errado. Aí a Bíblia diz que quando começou a tempestade no mar, os discípulos, tudo desesperados, aí Jesus disse: só esperando a atitude. Aí a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que ele repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. Irmãos, a vida do crente, nem todo tempo vai ser de vitória. Vai ter tempo na vida do crente que vai vir perseguição, vai
traição, vai vir calúnia, vai vir choro, vai vir rejeição, vai vir portas fechadas, vai vir crise financeira, vai vir enfermidade. Ah, como vem. E muitas vezes a gente não queremos atentar, porque Deus vai dizer assim: olha, eu quero que você busque a minha presença. O que está faltando às vezes é a gente buscar a presença dele nas nossas vidas. Fazer o barco voltar. E o bom disso, sabe o que é, irmãos? É que Deus ele sempre nos dá a oportunidade. Sim ou não? Sempre. Sempre Deus nos dá a oportunidade. Porque Deus não nos olha como o homem olha. Ah, não, se Deus fosse humano, né? Ah, se Deus fosse humano. O ser humano ele não consegue compreender que o olhar de Deus é diferente do olhar humano. Aí às vezes a gente diz assim: olha, quando eu vou fazer, vou chegar chegando, vou resolver a situação, vai dar tudo certo. E às vezes não é assim que as coisas vão. Às vezes não é assim não. Acontecem umas coisas que ele permite, sabe, na vida do crente. Acontecem umas coisas na vida do crente que a gente pensa que Deus não está no negócio. Teve uma época que a gente comprou placa de venda na casa. Veio e esquece a casa. Eu peguei a placa e deixou no terraço. E aí vai sair daqui. Vai gritando mais. Vamos botar agora, a placa de venda. Aí como era, o povo via a placa subia. Rapaz, que está virando a placa de venda na casa? Por isso que vieram a placa de venda. Aí eu chegava com ele na frente de casa. Rapaz, eu quero saber que foi que tirou a placa de venda de casa. Aí passou-se o tempo, passou-se o dia. Diga assim para o seu irmão: Deus está dizendo que ainda não chegou o tempo. A gente quer algo grande, quer fazer algo grande, mas ainda não chegou o tempo de acontecer. Vai ser o tempo. Aí eu final de junho ia e tirava a placa. O nomezinho veio dessa casa e tirava escondido. Aí eu disse: rapaz, eu quero pegar. Eu fiquei com cair no cabia, ficava escondidinho para ver, eu não conseguia pegar. Mas sabe o que é, irmão? Não é o tempo de Deus, não. Tem coisa na vida do cliente. Isso acontece no tempo. Até a porta quando se fecha. Tem momento na vida do cliente que as portas se fecham. Você pensa que a porta vai se abrir mais. E assim a gente vai aprender com a palavra de Deus que a gente precisa trazer a presença de Deus na nossa vida. As coisas mudam assim. As coisas mudam. Porque não é a sua inteligência. Não é a minha sabedoria. Não é a minha força que vai fazer Jesus. E Pedro entendeu, Jesus na porta do quarto, dormindo, assim, dormindo, mas Jesus sabia que ia fazer na hora certa. Pedro foi e despertou o mestre: mestre, não te importa de pereção? Aí é tudo o que precisava, era Pedro aceitar que precisava despertar o mestre. Irmãos, nesses dias que passou, de janeiro profético para cá, eu devo preparar a palavra da irmã Thaís, eu não consegui chegar. Os 12 dias, mais um dia de desdobrinho, eu pude chegar. E eu ficava calado aqui, mas cada culto, pastor, aqui, saía a mensagem daqui do altar e eu me renovava. Cada culto que saía daqui, Deus vai fazer prosperar, vai dar fruto. E cada palavra que saía, eu ia segurando, e eu posso dizer para os irmãos, que cada culto que vinha, era o abastecimento espiritual que eu recebi da parte de Deus. E a gente precisa entender, todas as vezes que Deus diz assim: ó, vai hoje para a igreja, não, hoje eu não vou para a igreja não. Às vezes a gente diz assim: hoje eu não vou, hoje eu vou trocar meu sapato lá na esposinha de calçado. E muitas vezes Deus está querendo que a gente priorize. Às vezes Deus quer que a gente priorize e a gente não prioriza. Às vezes Ele diz assim: ó, faça, e a gente não faz. Mas a gente quer que o milagre aconteça. A gente quer que as bênçãos venham. Mas o que a gente está fazendo? Qual é a reação que nós estamos tendo diante de Deus? O que é que estamos fazendo para que as bênçãos de Deus venham nas nossas vidas? Às vezes queremos, com as nossas próprias forças, fazer com que as coisas aconteçam. Aí está tudo errado. Está tudo errado. E às vezes está dando errado, porque a gente está esquecendo
de priorizar Deus para nossas vidas. Buscar Deus para nossas vidas. Por isso a Bíblia diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E voltar enquanto está. Porque tem pessoas que acham que aceitou o Evangelho e vai ser só vitória. Ah, não, agora eu sou de Jesus. Agora é só vitória. Até tem um que dá mais grande, né? A prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória. Mas não é assim não. É luta. E a gente precisa, como foi dito, ter raiz para aguentar as pancadas. E às vezes a gente não quer. A gente não quer aguentar as pancadas. Às vezes a gente não quer passar pelos apertos. Às vezes você vai ter que passar. Tem momento que você vai ser rejeitado. Que alguém vai se lembrar de você. Que você vai ficar mais escanteado, vai dizer assim: tem um propósito. Sempre tem um propósito de Deus na sua vida. Sempre tem. Agora a gente muitas vezes não quer passar. A gente só quer vitória. Mas as lutas fazem parte também do processo. Diga bem? Paz. É alguém que está caminhando você dando glória. É alguém falando que você não presta e você dizendo: Jesus te ama. É alguém se levantando você, abraçando. E de vez em quando eu pego lá, dá um cheiro nas costas dele. Aí o camarada do carro diz assim: o cheiro aqui é assim, daqui é assim. Aqui ó, o rei, esse negócio aqui não tá com preconceito. Jesus é bom, viu? Minha cara, traga o abraço dele, passa a mão na cabeça. Irmão, Deus do Senhor, uma vez, eu gosto do Senhor. Às vezes você levanta lá, você tem que pegar ele, passar a mão na cabeça, sabe? Dar um cheiro nela, dar um cheiro nele, abraçar, trazer, sabe? Conversar. Mas às vezes quando você levanta uma coisa, a gente quer retrucar, quer descontar. É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? É. Não quero mais saber. Para mim essa amizade não interessa mais. Mas Deus faz, irmão. Deus restaura amizades. Deus restaura valores perdidos. Diga amém. Amém. Pedro precisava entender que precisava despertar Jesus. Ele estava ali na sua natureza humana, mas também na sua natureza divina. E quando a Bíblia diz que Pedro foi lá, o texto diz que Pedro foi lá, despertou ele. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e o mar. Porque tem tempestade, diga para o seu irmão assim, diga, tem tempestade que é Jesus que permite. Mas tem tempestade que a gente procura. É assim, mano? E às vezes a gente fica, pega a tempestade, leva a nossa vida, a gente fica todo embaraçado e depois quer que Jesus faça. E muitas vezes não quer orar, a gente não quer buscar, a gente não quer vir para a igreja, a gente não dá desculpa. Dá para você dar glória para Jesus? Aí a gente quer que Jesus faça, mas a gente está fazendo o quê para que Ele faça algo na nossa vida? É tempo da gente despertar para o que Ele vem dizendo desde o começo do culto de janeiro profeta. Enraizar as raízes. Alguém pode até querer pegar uma chave para tocar. Alguém se incomoda. É assim ou não é? Só que é assim. Aí quando a gente vai ler, a gente aprende aqui que dependemos de Deus. A gente não faz nada. Eu disse aqui, vou dizer outra vez. Eu falei com o gerente que saiu. Sabe por que ele saiu? Deus mais antigo que eu vou colocar no seu lugar para de manhã. O senhor, eu fico pensando que vou colocar o seu pai de manhã. O senhor é novato. Olha para ele. O senhor é Jesus. Olha o que ele disse para mim, Jesus. Porque em casa triste, chega para Jesus, filha, o gerente disse que não vai tocar no horário, não, vai. Não se preocupa, não. Vai sair esse gerente, vai entrar. O outro gerente vai entrar. E vai usar ele para colocar de manhã. Diga assim: Deus fez. Deus fez, irmão. Aí essa semana ele chegou de volta lá perto de mim e disse: tu está de manhã? Eu disse: glória, Jesus, eu estou de manhã. Jesus fez. Ele olhou para mim e baixou a cabeça. Glória, aleluia. Quando ele olhou para mim, ele baixou a cabeça. Eu disse: Jesus fez. Estou de manhã. De 6 às 2. Eu disse: passa lá, Jesus, eu estou precisando. Estou sempre buscar a tua presença, Senhor.
Faça alguma coisa lá, Senhor, faça. Aí Deus fez um mover. Diga assim, tem hora que Deus faz um mover. E a gente fica até sem entender. Mas Ele faz. Ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Deu errado, cooperou. Não deu certo não, cooperou. É preciso a gente muitas vezes, irmão, diante da circunstância, tirar lições para a nossa vida. O que é que Deus está querendo de nós? Sim ou não? O que é que Deus quer comigo? Por que Deus está querendo isso na minha vida? Sempre tem alguma coisa que Deus está querendo fazer. Sempre tem. E é por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Vamos ver, irmão, que as pessoas estão olhando para um lado e para o outro. Olhando para quem não tem uma parte do Senhor. O Deus que eu tenho. Fica olhando para as coisas não, irmão. Olhe só para Jesus, o alvo é Jesus, irmão. Não fica olhando para quem fez isso, para quem fez aquilo, não. Nosso alvo é Jesus. A gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Acabou-se. Há muitas vezes, uma simples cara-feira, a gente já quer ficar com raiva do irmão. A gente já quer ficar com raiva, a gente já fica chateado. É assim ou não é? É. E aqui também tem outra coisa que eu aprendo, viu? Perdoar. Perdoar. Diga assim, perdoar. É. Se a gente não atentar para perdoar, a gente pode fazer o que quiser, irmão. Porque o perdão é algo muito importante para as bênçãos do crente de Deus. O perdão não perdão. Perdoar a vez que tem ofendido, perdoar a vez que tem ofendido. Você tem que perdoar, irmão. Mas não foi eu que fiz, não foi eu que causei, não. Não se preocupe. Faça o que Jesus está nos fazer, perdoe. Vou precisar pedir perdão, peço também. Porque, irmãos, às vezes com a falta de perdão a gente não pede. As bênçãos do céu ficam retidas. Porque a gente tem que entender que não é a gente. Não é a gente que vai fazer, quem vai fazer é Jesus. Quem vai fazer é Ele, que vai entrar na cena é Ele. Glória a Deus. E a Bíblia diz, no Salmo 46, e no versículo 9 diz assim, Ele faz cessar a guerra. E às vezes as guerras vêm, viu? Às vezes as guerras vêm do jeito. Às vezes a guerra vem no casamento, nas amizades, no meio das famílias. E Deus às vezes diz assim, olha, vem buscar minha presença, vem para o altar, vem para aqui, vem orar. E a gente não quer obedecer ao que Jesus está mandando a gente fazer. E Jesus está dizendo, venha para cá para o altar. Pedro precisava entender que o barco tinha que ser o altar. E ele precisava entender que precisava despertar o mestre para aquela tempestade cessar. Já com Jonas, a Bíblia diz que Jonas desobedeceu ao que Deus ordenou. Jonas do lado de para Nínive foi matar-se, pagou a passagem, foi lá para o fundo do porão e achou que estava tudo certo. Aí a Bíblia diz que os marinheiros vieram e perguntaram para Jonas, todo quem é esse tu? Que povo tu és? Eu sou hebreu e tem uma Deus que fez o céu e a terra. Por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Olha aí, porque às vezes a gente causa a tempestade. Tem gente que é agente de causar tempestade. Para os pontinhos, é uma fofoca, é umas coisas. Ele foi, não foi eu não, não foi eu que disse não, não foi eu que falei não. Aí fica aquela tempestade, aquela confusão. Aí depois a tempestade vem e raça. Por que está vindo essa tempestade? É porque a gente está semeando. E a Bíblia diz que a gente vai plantar aquilo que a gente semeou. A gente vai plantar aquilo que a gente semeou. Dá para você dar uma glória para Jesus? Glória de Deus. É boa. Tempestade veio, irmão. Veio para nos tratar. Diga para você, irmão. Tempestade veio para tratar com você comigo.
Pedro. O camarada disse: eu estou orando para Deus fechar a minha porta. Ele disse: tá certo. Deixa aqui quebrando. Ele vai pegar o outro, vai pegar Pedro. Os irmãos já viram como passa a cana na máquina. Passa a primeira vez, né? Aí a pessoa vai pegar o bagaço, faz o irmão, dobra o bagaço e coloca de novo. Aí sai caldo ou não sai? Aí às vezes ele acha pouco, ele dobra outra vez. Casa aqui. Às vezes Deus precisa pegar a gente e quebrar a gente, sabe? Moer a gente. Para tirar algumas manias, algumas coisas. É preciso, às vezes, Deus pegar a gente. Porque a gente está no mundo e às vezes a gente quer pegar as coisas do mundo e trazer para a nossa vida e para dentro da igreja. A gente tem que pegar a gente. Eu quero vitória, meu Deus. Vou dar vitória a você agora. Eu vou dar pronto. Pronto. Deus vai dar vitória agora, não. Vai vitória a você agora, não. Eu vou tratar com você, vou quebrar você todo. Diga assim: quebra eu, Jesus. Diga assim: quebra eu, Jesus. Tá na mão dele é bom, irmão. Tá na mão de Jesus é bom. E quando ele quer tratar com a gente, ele trata, viu? Ele tira o orgulho. Ele tira o medo. Ele tira a ignorância. Às vezes Deus precisa tratar com a gente para tirar, sabe? Algumas coisas de dentro de nós. E a gente não quer. Mas a gente quer bênção, a gente quer vitória. Não é tempo de gente. A gente quer vitória, mas quando a gente quer passar, Deus quer que a gente passe pelo processo para tirar de nós aquilo que precisa. Vocês vão lembrar aqui do Metiolate. Pense num medicamento bom naquela época. Eu não sei se ainda hoje ainda veio o Metiolate. Olha, Metiolate, quando minha mãe botava na minha pereba, eu chorava. E ela dizia assim: primeiro eu tenho que tirar a casca para depois colocar o Metiolate. Pense num remédio bom, é bom, não é? Às vezes eu tenho que pegar a gente, tratar com a gente, aí o remédio vai no lugar certo. Aí quando eu botava o Metiolate, eu ficava sobrando. Quem foi o filho? Está doendo. A dele é o remédio bom, vai ficar na pereba. E se colocar o Metiolate na casa, não adianta não. Às vezes a gente quer fazer um remédio, eu não quero remédio não. Eu quero tratar com a pereba, vai botar um remédio para cicatrizar. Aí tem que tirar a primeira casca, essa não é. Aí tem enfermeira que diga assim: pega a água oxigenada, lava. É assim, não é? Higieniza primeiro, tira a bactéria, lava tudinho, seca com a agulhão e depois bota o remédio. E o remédio de Metiolate, viu? Vê se for remédio com Metiolate. Cicatriza rapidinho. Agora dói. Dói. Porque às vezes a gente só quer escutar aquilo que a gente quer. Ah, irmão, tu é bom, escutar aquilo que a gente quer. Maria fala assim: eu preciso primeiro fazer uma limpeza. Eu preciso. Diga assim: eu preciso, Jesus. Eu preciso que Jesus faça na minha vida aquilo que eu preciso ser perto. E é, irmão Deus, o senhor está ali perto do doutor, mas eu preciso. Você precisa, eu preciso. A gente precisa ser de perto, que até muitas vezes está levando a gente, leva a gente para o abismo. Às vezes é uma mentirinha, às vezes é uma coisinha tão insignificante que a gente diz assim: não tem nada não. É duas coisinhas: tem nada não, e o que é que tem? Não tem nada não. Não tem investimento de nada. Mas se tem nada não, é que está tirando, às vezes, a pessoa da presença de Deus. Às vezes tem nada não, a gente vai deixando, vai acumulando essas coisas, ele já fala na palavra, faça assim, se esforce, faça assim, eu não quero isso não se junte com nossa campanha não, deixe que me diga, compre, pague. Aí a gente começa tirando a casca. Diga amém, pois pode dizer amém? Amém. Vai estar dando capereba na ferida. E às vezes o tratamento é um pouco delicado, assim não é. Às vezes o tratamento é um pouco delicado, mas o tratamento tem que acontecer. Se a gente quiser ficar curado, a gente tem que permitir que Deus faça o tratamento. E às vezes, trazendo para a nossa vida, irmão, para a nossa vida, do nosso cotidiano, a gente precisa permitir que essa palavra atende dentro de nós e faça esse tratamento que precisamos. Quantos podem dizer amém? Amém. Se alguém quer fazer errado, faça. Se alguém quiser viver de maneira errada, faça.
Mas você faz a sua parte. Você faz a sua parte. Não podemos olhar nem para um lado nem para o outro. Tem gente que diz, mas o que é que tem? Tem nada não, o que é que tem? Fulano não faz, mas você e eu não somos fulano, a gente é diferente. É por isso que quando a gente toma uma atitude errada, a primeira coisa que faz é o quê? A gente se entristece, sim ou não? Se entristece pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, se entristece com as nossas atitudes. Aí o que é que a gente faz, irmão? Joelho. Bota logo o joelho no chão. Senhor, misericórdia de Deus. Me perdoe porque eu errei. Aí a gente vai se quebrantando e vai se permitindo que Ele faça aquilo que Ele quer que a gente faça. A gente tem que entender que o barco, onde Jesus estava, Pedro deveria fazer um altar. Quando Pedro vai despertar Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez um milagre, acabou a tempestade, o vento forte e tornou-se grande bonança. Eu quero concluir aqui, irmãos. A obediência é o resultado das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Dentro do Evangelho, você pode ter 30 anos dentro do Evangelho, mas se a gente não tiver cuidado, a gente pode se perder. Sim ou não? Deus se perder. Mas Deus é tão bom, que assim dizer, Deus é tão bom, que Ele tem cuidado de nós e que Ele nos dá graça para a gente suportar as aflições. É porque o olhar de Deus não é igual ao olhar do homem. Quando a gente estamos querendo sair do caminho, Ele vai nos trazer o caminho de volta, vem para cá, fica aqui. Eu quero agradecer a Deus porque essa mensagem Deus colocou no meu coração e eu pude observar que Deus falou de forma diferente, tratando com cada um de nós. Lembramos que às vezes a palavra pode até doer, mas Ele está tratando e você e vamos ficar curados da ferida. Pode dizer amém? Amém. Agora que vocês primeiro têm a casca. Na casca. Faça a limpeza da ferida e depois colocar o remédio. Todos podem dizer amém? Eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela a vida dos irmãos, né, porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família. E eu posso dizer para os irmãos que aqui é o lugar da bênção. E eu quero concluir que depois que meu cunhado Juninho ia lá e dava o nome, toda vez que eu colocava lá, a gente colocava o nome na Bíblia, essa casa eu tirava. Aí depois eu fui para perguntar e ele disse, era eu que tirava, porque eu não queria precisar daqui não. Aí depois eu percebi que tudo tem tempo determinado de Deus nas nossas vidas. A gente tem que ficar no lugar que Deus colocou, seja no trabalho, seja na casa que Deus deu, seja a família que Deus lhe deu. Cuide, trate, zele, seja recíproco quando pedir perdão, quando errar com o seu cônjuge, né? Com o seu parceiro, com a sua parceira, peça perdão, reconcilie, porque nós estamos aqui numa caminhada e Jesus está às portas. Quantos podem dizer amém?